Olá, como consequência das manifestações populares, o Congresso Nacional retomou a discussão da reforma política. Eu vou entrevistar o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, sobre este tema que domina a pauta da política nacional. Senador Luiz Henrique, como é que o senhor recebeu a proposta da presidenta Dilma, primeiro de uma constituinte exclusiva para discutir a reforma? Depois houve um certo recuo e o Planalto propôs um plebiscito dividido em 5 pontos que foram sugeridos ao Congresso. E o assunto está exatamente neste momento sendo discutido aqui tanto pela Câmara como pelo Senado. Gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esse movimento do Palácio do Planalto em relação à reforma política. Tudo isso diz respeito a matérias, meu caro Hollenberg, que estão maduras aqui nesse Congresso. Eu deixei de ser deputado há mais de 15 anos, fui prefeito, reeleito, fui governador, e naquela época essas questões já estavam maduras. Faltava uma vontade política para implementá-la. Essa vontade política veio das ruas. E financiamento público das campanhas eleitorais. Todo mundo sabe que a matriz dos casos de corrupção que vêm sendo noticiados é o financiamento privado das campanhas, é o Caixa 2, né? É a falta de visibilidade, a falta de transparência na forma como se financiam as campanhas. Então, o financiamento público é uma exigência para o aprimoramento da democracia. E como seria o financiamento público? O senhor não admitiria nem que a pessoa física, através do seu CPF, estabelecido um certo limite, pudesse doar para o seu partido de sua preferência ou o candidato de sua preferência? Eu temo que uma grande corporação faça fluir o dinheiro por via de seus empregados, né? Multiplicando, ou seja, dividindo o dinheiro de uma origem que não afirma a democracia, que subverte a democracia. Ou seja, o senhor prefere, então, que haja o financiamento exclusivamente público, ou seja, o Estado, através do fundo partidário ou de um outro fundo que vem? Até porque o que eu defendo vai baratear extraordinariamente as eleições. Porque eu entendo o financiamento público casado com eleições em lista fechada, eleição partidária para vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu defendo o financiamento público com campanha na televisão ao vivo. Sem marketagem. Sem pré-preparação, sem o marqueteirismo de hoje, que o grande custo das campanhas políticas está exatamente na pré-gravação dos programas. Se criam programas verdadeiramente Spielbergianos, com efeitos especiais e tudo mais, que mascaram o verdadeiro jaez da personalidade do candidato e que adulteram o verdadeiro teor da campanha. Houve eleições lá em Santa Catarina em que se discutia quem é que vai ganhar, é o marqueteiro tal ou marqueteiro ou o outro marqueteiro, né? Então, campanha ao vivo na televisão, eleição proporcional em lista, né? O financiamento público de campanha vai ser mínimo, porque vai se reduzir fantasticamente o custo das eleições. Quando o senhor fala em lista, o eleitor escolheria então o partido e o partido teria organizado previamente uma lista por ordem de sua preferência. E aí vem Ou o senhor admite a possibilidade do eleitor, escolhendo o partido, também escolher dentro do partido aquele candidato de sua preferência? Pode ser, mas aí voltaríamos na mesma
tese da campanha pessoal, personalista. Quer dizer, o voto em lista partidária é para dar aos partidos consistência programática. Eu vou votar nesse partido porque ele vai defender isso na prefeitura, ele vai defender isso na Câmara Municipal, ele vai defender isso na Assembleia, no Governo do Estado, na Câmara e no Senado, na Presidência da República. Quer dizer, o voto em lista é um voto programático. Mas aí o senhor não teme o poder do caciquismo? É isso. Como é que o senhor responde a essa crítica? Eu tenho um antídoto para o poder do cacique, que é cada eleitor na convenção, cada convencional, vota em 5 nomes. Eu configuro, por exemplo, essa eleição em Santa Catarina. Digamos, na convenção, cada eleitor vai votar em 5 nomes. Isso vai levar a uma distritalização indireta. Por quê? Porque cada região vai concentrar os votos nos candidatos que são dali procedentes. Então, eu não temo no caciquismo, tá? Até porque o caciquismo existe hoje. Se ele quiser, coloque o cidadão na lista partidária, aberta ou não. Mas eu entendo que com essa conjugação de fundo de financiamento privado, financiamento público, eleição em lista fechada para vereador e deputados, tá? E a campanha ao vivo na televisão, o financiamento público será mínimo, as eleições custarão minimamente e desaparecerá todo esse aspecto negativo da influência do poder econômico nas eleições. E o senhor admite, como alguns dos seus colegas têm admitido, candidaturas avulsas? É a antítese da minha tese. Se eu quero eleição em lista fechada partidária, para o cidadão votar no partido, e eu defendo a candidatura avulsa, eu não estou querendo fortalecimento partidário. Os partidos brasileiros hoje não têm nenhuma credibilidade, ou uma credibilidade mínima, exatamente pela deformação do sistema eleitoral, principalmente das eleições proporcionais. O que eu quero é exatamente reverter isso, ou seja, fortalecer os partidos. E o voto avulso não fortalece. E o senhor defende o fim das coligações proporcionais para as eleições de deputados? O voto em lista partidária já anula isso, né? Já anula isso. Já anula isso. E quanto ao voto distrital? A tese, inclusive, muito discutida, há muitos anos discutida no Brasil, do voto distrital puro ou mesmo o voto distrital misto. Uma parte eleita pelo sistema proporcional, outra pelo sistema majoritário. O voto distrital misto seria o máximo do aperfeiçoamento das eleições brasileiras. Porque, no que diz respeito ao parlamento, nós elegeríamos, por exemplo, no que diz respeito a deputado federal, nós elegeríamos metade pelo distrito e metade pela votação do cidadão, do eleitor. Aquele deputado que for eleito pelo distrito é o deputado paroquial. Ele é aquele deputado que tem a obrigação de ficar dia a dia lá, junto com os seus eleitores, né? Que todo fim de semana tem que estar lá. Mas elegeríamos 50% de deputados nacionais, né? Que seriam eleitos para cuidar do país. Eu lembro um exemplo fantástico. O ex-deputado Nelson Jobim veio para cá e ficou cuidando do país. Foi pouco a Santa Maria. Quando chegaram as eleições, havia outro em seu lugar, que ficou lá visitando os eleitores, indo às festas, às quermesses, o jogo de futebol, né? Indo aos velórios, né? Então, o deputado Nelson Jobim não teve
chance de reivindicar uma reeleição, porque ficou cuidando do país. O outro exemplo é o Ulisses Guimarães. Ulisses, a não ser numa ou outra eleição, no mais, ele sempre foi eleito com dificuldade, porque ele não cuidava da paróquia, ele cuidava do país. Então o voto distrital tem essa vantagem. E o senhor acha que o voto deveria continuar sendo obrigatório, ou o senhor defende a possibilidade do voto se transformar em uma opção facultativa ao eleitor? Não, tá louco. Se o voto for facultativo, vão se formar os currais, né? Vai valer o poder econômico fortemente. E se nós queremos eliminar a influência do poder econômico nas eleições, nós temos que manter o voto obrigatório. Pelo menos até sofrermos um aperfeiçoamento no nível de países do primeiro mundo que adotam o voto facultativo. Mas acredito que, numa perspectiva dos próximos 20, 30 anos, o voto tem que continuar sendo obrigatório, conhecendo como a gente conhece os interiores desse país. E como o senhor se posiciona acerca da tese da reeleição ou da proibição de reeleição, com um mandato um pouco mais extenso? Bom, eu defendo coincidência das eleições a partir de 2018. Estou relatando uma emenda do senador Rogério Jucá e apresentando o substitutivo nesse sentido. Tá? Mandato de 6 anos para todos, inclusive para os senadores a partir de 2018. Tá? Para que nós tenhamos eleições a cada 6 anos. Isso eu tenho muito claro isso. Tá? E relativamente à reeleição, que na minha opinião é uma deformidade na cultura eleitoral brasileira, porque nós nunca tivemos na nossa cultura esse instituto, eu defendo 2 posições. Ou a renúncia obrigatória do candidato à reeleição, 6 meses antes da eleição, como eu, não sendo obrigatório, renunciei para ser candidato à reeleição de governador, ou o fim da reeleição com mandato de 6 anos, que me parece a tese mais adequada, porque é um mandato que permite ao eleito executar um programa. É um tempo necessário para a execução do seu programa. Senador, e quanto à possibilidade de serem introduzidos novos instrumentos que, digamos, aproveitando essas novas tecnologias, a própria internet, que aproximem o eleitor, especialmente o eleitor mais jovem, ainda mais do mundo político? Essas manifestações, elas revelaram um hiato entre o mundo político e o mundo das ruas, né? Entre a sociedade e as instituições. Hoje mesmo pela manhã, nós aprovamos na Comissão de Justiça, eu fui relator, o projeto do hoje governador Raimundo Colombo, que tramita desde 2010, que estabelece um regramento para que todo cidadão, via internet, possa manifestar a sua opinião a respeito dos projetos que tramitam na Câmara e no Senado. Muito interessante. Eu tenho esperança que esse projeto, inclusive, siga para a ordem do dia hoje, já que aprovamos o regime de urgência urgentíssima. Essa e outras iniciativas, como a iniciativa do senador Rodrigo Hollenberg e do senador Randolfo Rodrigues, de reduzir o número de assinaturas para a proposição de ações populares, de
de emendas constitucionais de origem popular. Ou seja, é preciso recompor, é preciso recolar a sociedade com as instituições, principalmente com o Congresso. Ou seja, o senhor concorda que o clamor popular fez o Congresso avançar e recuperar um pouco a sintonia, retirando da gaveta diversas propostas que estão sendo votadas e votadas de forma célere, como uma espécie de uma resposta exatamente ao anseio popular. Como é que o senhor vê esse? O senhor que é um homem experiente. Eu vejo isso a repetição de uma verdade. O Congresso funciona ou por pressão do Poder Executivo ou por pressão da rua. Né? Eu vou citar o exemplo de uma emenda constitucional que se originou daquela comissão presidida pelo senador Francisco Dornelles, que em 40 dias aprovou vários temas, inclusive esse, que eu já relatei e foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça há vários meses, que estabelece o seguinte: o senador só terá um suplente, hoje tem 2. Esse suplente não poderá ser parente até o 3º grau. Esse suplente, ele não sucede o senador em caso de morte ou outro impedimento. Ele apenas substitui. Quer dizer, se o senador morrer, ele o substitui até a próxima eleição. Na próxima eleição será eleito um outro senador, que pode ser ele próprio, mas ele terá que passar pelas urnas, já que o suplente não passa, ele pessoalmente, pelas urnas. Esse projeto deverá entrar na ordem do dia para aprovação, nesse período agora que vai até o recesso. O Congresso também tem dado outras respostas. Já transformou corrupção em crime hediondo. O Senado votou recentemente essa medida. Votou-se agora a destinação de 75% dos recursos oriundos dos royalties para a educação e 25% para a saúde. O que é que o senhor acha mais necessário ainda? A reforma política, não ainda, acima de tudo, né? Esses temas de reforma política que foram colocados, inclusive pela presidente Dilma Rousseff, na proposta de plebiscito, eu acho que o Congresso deve se antecipar à realização do plebiscito e aprová-las imediatamente. O senhor se inclui entre aqueles que acham difícil fazer o plebiscito a ponto dele vigorar para 2014? Eu acho tecnicamente complicado. Agora, eu sigo o grande prêmio Nobel da Paz de matemática indiano, Rabindranath Tagore, que dizia: o difícil a gente resolve logo, o impossível só leva algum tempo. Se houver vontade política, pode ser que se consiga. Acho tecnicamente improvável. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar esses temas e deliberar sobre eles. Eles estão aí, como eu já disse no início da minha entrevista, estão bastante maduros, né? Vêm sendo debatidos pelo menos há 3 décadas. Né? A sociedade está pronta para receber do Congresso essa resposta de avanço político, né? De avanço na transparência e na credibilidade das instituições políticas. Caso não dê tempo de se fazer o processo do plebiscito a ponto das decisões vigorarem para 2014, o senhor seria a favor de o Congresso aprovar uma reforma ampla e submetê-la então a um referendo coincidindo com as eleições de 2014, como alguns têm defendido? Essa é uma digamos assim, uma decisão que pode ser consequente, né? O Congresso aprova
e, posteriormente, o povo referenda. Eu não tenho dúvida que, se o Congresso aprovar nessa direção, o povo vai referendar. E com o senhor, como um político experiente, que participou de todas as lutas pela instalação da democracia em nosso país, contra a ditadura, a favor do Estado de Direito Democrático, não preocupa o senhor o fato de grande parte dessa massa de jovens não ter uma vinculação partidária, não ter uma liderança, não seguir nenhuma liderança e ter até uma dose excessiva de ceticismo em geral em relação à política e aos políticos? Sim, você vê, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela. Você lembra do Caracaço, né? Bem no início do governo Carlos Andrés Pérez, do segundo governo dele, ele, no início, adotou um pacote de medidas liberais que resultaram, inclusive, no aumento do custo da passagem do ônibus, e houve uma explosão social na Venezuela, semelhante às manifestações do Brasil. Tá? Lá não tinha líderes identificáveis, os partidos, os sindicatos e outras instituições foram deixadas ao lado dos protestos, e é um movimento, todo e qualquer historiador que verificar, muito semelhante às manifestações brasileiras. O resultado lá foi o surgimento de um novo partido que se tornou majoritário, o chamado MBR-200, Movimento Bolivariano Revolucionário 200. Por que 200? Porque quando foi fundado, estava sendo por comemorar-se os 200 anos de nascimento de Simão Bolívar. Tá? E surgiu nesse movimento a figura do tenente-coronel Hugo Chávez, e o resto da história todo mundo conhece. Né? Lá deu Chávez. E aqui? O que vai acontecer? Faço a mesma pergunta ao senhor. O que é que o senhor acha que vai acontecer aqui? Eu acho que, se o Congresso não for ágil, e se não houver uma mobilização geral das instituições, governo federal, no sentido de promover uma descentralização do país através do novo Pacto Federativo, né? Governo federal bancar essas reformas, junto com a reforma política, a reforma tributária, né? Reduzir o custo do Brasil, tornar o Brasil competitivo, desasfixiar o povo com o pagamento de tanto imposto. Se não acontecer nada, acontecerá o imprevisível. E o imprevisível eu não sei o que é. E o senhor acha que sabe, não deveríamos, como algumas vozes começam a se levantar, aproveitar esse momento, digamos assim, essa emergência dessas manifestações e rediscutir a proposta do parlamentarismo, ou o senhor acha que não há chance? Eu acho que não, porque, sabe por quê? Porque hoje o parlamentar, o parlamento e os partidos, quer dizer, essa junção de instituições, partidos, parlamento, parlamentar, sofre um grande desgaste. Tá? Então, é impensável que o povo imagine entregar o poder ao parlamento nesse momento de baixa credibilidade. Eu acho que nós temos que recompor a credibilidade do parlamento através das reformas políticas, para lá na frente, depois que o Congresso recuperar a sua credibilidade, se puder então pensar em instituir o parlamentarismo, que sem dúvida é o regime mais avançado que se conhece na democracia. Todos os países desenvolvidos são parlamentaristas. Onde há pobreza, onde há subdesenvolvimento, onde há miséria, nós vamos encontrar, coincidentemente, na
amplíssima maioria dos casos, o regime presidencialista. Senador, finalmente, o senhor, que, como o senhor mesmo disse, já foi deputado, já foi prefeito, já foi governador, hoje é senador da República e passou por tantos momentos importantes da nossa história. Se o senhor fosse se dirigir aos jovens que estão na rua, que mensagem o senhor daria para a juventude brasileira que está tão inquieta neste momento? Em primeiro lugar, eu evocaria duas lições que eu aprendi quando era jovem, quando protestava nas ruas, quando era líder estudantil. Tá? A frase de Goethe: nunca condene os jovens, eles sempre têm razão. E a de Bertolt Brecht, referindo-se a uma inundação: não condenem o rio, ele vive pressionado pelas margens. Então essa inundação de gente nas ruas é consequência dessa pressão permanente de uma sociedade muito imperfeita, de instituições políticas muito imperfeitas, de instituições econômicas muito perfeitas, que através da democracia nós haveremos de aprimorar. Uma última pergunta. O estopim do movimento foi a história do passe livre lá em São Paulo, o pessoal reivindicando, não só protestando contra o aumento da passagem de ônibus, como reivindicando passe livre. O senhor já foi prefeito, já foi governador. Como é que o senhor vê essa reivindicação? Por que o Brasil não pode ter, de fato, passe livre nos transportes urbanos? Aí tem que haver uma decisão política. Porque a tarifa de ônibus, ela tem que ser paga, ela tem que ser remunerada. Tá? Não existe almoço grátis. O sistema de transporte coletivo, quando você põe um ônibus na rua, você tem o salário do motorista, você tem a despesa de combustível, você tem o desgaste das peças, dos pneus, etc. Então, por isso que se cria uma planilha para estabelecer qual é o valor justo da passagem para que as empresas possam ser economicamente viáveis, ou seja, possam ter recursos para remunerar seus trabalhadores, para reequipar a frota, já que os ônibus têm que ser paulatinamente substituídos. Tá? Então, o passe livre tem que ser uma decisão política do subsídio governamental. Tá? Só pode haver passe livre se houver subsídio governamental. É o passe livre para o maior de 65 anos, é o passe livre para o professor, é o passe livre para o estudante. Tá? Senador, quero agradecer a oportunidade dessa nossa conversa, cheia de ideias, de posições, de opiniões. Eu acho que os nossos telespectadores certamente aproveitaram bastante da nossa conversa. Armando, eu agradeço essa oportunidade e dizer que eu posso afirmar que hoje, a mesma coisa que eu venho afirmando há pelo menos umas 3 décadas. Tá? Reforma política, reforma tributária, no sentido de tornar transparentes e baratas as eleições, as campanhas eleitorais. Reforma tributária no sentido de universalizar a carga, reduzir o peso dos tributos sobre as camadas mais pobres. Reforma tributária para reduzir o custo do Brasil. Tá? Tudo isso a gente vem defendendo dentro de uma reformulação do Estado brasileiro. Senador, muito obrigado pela conversa. Vocês acabam de ouvir uma entrevista com o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no Alô Senado, no número 0800 61 2211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV.
Até um próximo Cidadania, aqui na TV Senado.